Fala pessoal, tudo bem com vocês? Grande vitória do São Paulo, reação tricolor e rápida e imediata, jogou melhor. Gabriel Neves, que partidaço. O Arboleda preocupa. E a questão sobre o Verdão, que perdeu uma invencibilidade, é: será que dá pra reverter no Allianz? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Open Bar de Choque Rei, né? Teve na segunda, tem agora na quinta, mas o próximo só no dia 14 de julho, quando as duas equipes se enfrentam no jogo de volta no Allianz Parque com uma vantagem tricolor. E ela não é pequena não, gente. Quando a gente fala 1-0, pô, mas o São Paulo venceu apenas por 1-0, o Palmeiras tem que, por consequência, por óbvio, vencer por 2 gols de diferença a equipe do São Paulo para avançar para as quartas de final. O Palmeiras pode fazer isso? Claro que pode, né? Perdeu por 3 na decisão do Paulista no jogo de ida e venceu de 4 na grande final no Allianz. Tem possibilidade, tem capacidade, tem potencial para isso, a gente sabe. Agora, é um placar, digamos, mais extenso, né? O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença. Se o São Paulo fizer um gol lá no Allianz Parque, ele tem que fazer 3-1. Se vencer por apenas um gol, decisão da vaga nos pênaltis. Então, não é uma vantagem enorme, mas é uma vantagem muito interessante que leva o São Paulo. Mas eu acho que o jogo ele também carrega algumas outras questões. O São Paulo estava muito mordido. E parabéns à torcida do São Paulo, porque abraçou o time. Depois da pancada da segunda-feira, aquele banho de água fria, aquela frustração terrível de estar vencendo o jogo até os 90 minutos e tomar uma virada nos minutos finais, ali em 5 minutos, um gol aos 45 contra os 50, e 3 dias depois, 38 mil pessoas no Morumbi. Parabéns para a torcida tricolor, que entendeu que, como eu tinha dito hoje durante o dia, tratava-se de um recomeço. Era um recomeço. Porque aquele jogo ficou na segunda-feira, mas o São Paulo tinha a chance de iniciar uma série. Porque era um confronto mata-mata de 2 jogos, em que as forças se equilibram, a gente está falando de um clássico, de um duelo que tem sido equilibrado, né? E o São Paulo teria a chance de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. E ainda existe essa chance. Vai ser difícil no Allianz? Vai. Mas o São Paulo tinha a chance de recomeçar jogando em casa e fazer valer a força da sua equipe, o fator local. E eu estava muito curioso sobre de que forma o São Paulo encararia esse jogo em termos de espírito de luta. E realmente isso aconteceu. O São Paulo competiu. O São Paulo lutou, o São Paulo brigou por todas as bolas. O São Paulo foi, assim, um marcador implacável no jogo. Tanto que o Palmeiras não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. No cômputo dos 90, o Palmeiras melhora no segundo tempo, natural, como aconteceu na segunda-feira. O Palmeiras ficou um pouco mais com a bola, tentou pressionar um pouco mais, mas o São Paulo marcou bem mais uma vez. E aí tem uma diferença, né? O Rogério Ceni tirou o Gabriel Neves, que também vinha fazendo um bom jogo na segunda, muito cedo no começo do segundo tempo, talvez por desgaste, aquela coisa toda. Hoje, ele saiu aos 51 minutos. Foi um leão em campo. Gabriel Neves, um gigante nesse meio campo do São Paulo. E com ele, o Igor Gomes jogou bem, o Igor Vinícius, que eu critiquei muito na segunda-feira, até porque ele chutou toco, né, numa bola em que ele teve a possibilidade de marcar. Dessa vez, né, nesse sistema de 3 zagueiros, ele funciona muito bem como ala, foi um jogador muito importante. Erra alguns cruzamentos, ele tem algumas limitações técnicas, é verdade, mas ele é um jogador muito voluntarioso. E o São Paulo precisava disso. Precisava, porque o nível técnico do Palmeiras, em termos coletivos, a gente já cansou de falar, é um time que hoje está, digamos assim, jogando com excelência no futebol brasileiro, perde muito poucas vezes. Então a diferença técnica ela existe. O Palmeiras é superior ao São Paulo. O São Paulo precisava ganhar na vontade. Tem técnica também, óbvio que sim. O Patrick foi um jogador também muito inteligente, muito raçudo, né? Bem ao estilo do Patrick, é ele que faz o gol. O Calleri, então, nem se fala, né? O Calleri é um monstro, é impressionante o que joga esse cara. Ele não desiste de bola nenhuma, ele arrasta todo mundo que vai pela frente. Teve dificuldades, claro, né? Porque o Palmeiras sabia disso, né? E foi implacável também na marcação, mas ele mesmo assim ele briga por espaço, né? Ele tenta alguma coisa, ele tenta alguma jogada. E o primeiro tempo termina com 6-1 em finalizações para o São Paulo. Só para ter uma ideia da disparidade. O primeiro tempo foi espetacular do São Paulo e muita gente imaginava o seguinte: tá bom, vai acontecer o mesmo filme da segunda-feira, né? O São Paulo joga melhor, faz o seu gol, daqui a pouco o Palmeiras vai lá, empurra o adversário no seu campo e consegue a virada. Não foi o suficiente.
O Palmeiras não conseguiu jogar, porque o São Paulo conseguiu manter um pouco o ritmo, especialmente na marcação. Recuou um pouco, isso é um pouco relativo, né? Quando a gente fala que um time recua, muitas vezes é o adversário que te empurra, até pela qualidade do Palmeiras. Então o Palmeiras, obviamente pelas trocas que a comissão técnica do Abel fez, foi para que os jogadores tivessem mais infiltração, conseguissem entrar. O Dudu não estava conseguindo jogar, o Gabriel Veron teve dificuldade também, e o Scarpa era o grande desafogo, né? Especialmente alguns chutes de média distância, mas não conseguiu. O Palmeiras ainda terminou o jogo com nenhuma finalização no gol. Nenhuma finalização no gol. Tem um cruzamento, né, meio sem querer do Gustavo Gomes lá pela direita, que a bola bate no travessão, mas ninguém tá esperando. E tem uma bola que passa perto do Scarpa no finalzinho do jogo, né, em que ele faz uma combinação e chuta, ela vai rasteirinha morrendo no canto, mas ela passa longe assim do Jandrei, que só acompanha. De resto, o São Paulo também não criou grandes oportunidades, mas foi muito mais competitivo, foi mais marcador. Clássico é assim, você vence, você ganha, você não precisa dar espetáculo, se der é melhor, né? Mas o clássico você precisa vencer, ainda mais num confronto eliminatório, né? E para se ter uma ideia da paridade desse duelo, o Palmeiras estava invicto a 19 jogos. 19 jogos. O São Paulo tirou a invencibilidade. Foi a quarta derrota do ano do Palmeiras. Nós estamos em junho, final de junho, indo para julho. Quarta derrota. Chelsea, na final do Mundial, só na prorrogação, num pênalti. O Ceará, na abertura do Campeonato Brasileiro. Essa derrota em casa, e foi a única do Brasileirão. O São Paulo, no Morumbi, no jogo de ida da final do Paulista. Então, de 4 derrotas que o Palmeiras teve no ano, as duas foram para o São Paulo. O São Paulo não perdia ali dentro de casa, se eu não me engano, tinha 14 jogos. E a última derrota tinha sido para o Palmeiras. A segunda derrota foi para o Palmeiras na segunda-feira. Então, só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras incomodou o São Paulo na temporada, mas o São Paulo também incomodou o Palmeiras nesse ano. Talvez tenha sido a derrota mais significativa do Palmeiras, tenha sido aqueles 3-0 na primeira final do Paulista, que depois houve a reversão. E eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar. Apesar de eu estar dizendo aqui que essa vantagem ela não é tão pequena do São Paulo, e comecei falando, será que dá para o Palmeiras reverter? É claro que dá pela capacidade do Palmeiras. Eu queria falar sobre isso, porque a final do Paulista ela foi muito significativa, né? Quando todo mundo imaginava que o São Paulo iria ser campeão pelos 3-0 aplicados na ida, o Palmeiras passeou no jogo de volta. E tem uma coisa que me chama a atenção nesse Palmeiras. É um time que ele oscila muito pouco, e como foi nessas derrotas, né, como eu disse, contra o Ceará, que realmente o time jogou mal, não sei se estava na ressaca do título paulista, começou o campeonato meio assim, né, freio de mão puxado, quando viu perder um jogo, e foi um jogo bem movimentado, né, o Dorival Júnior ainda estava no Ceará, o Ceará fez um jogaço, poderia ter feito mais, inclusive, era jogo assim para uns 3-1, pelo menos, da equipe do Ceará sobre o Palmeiras no Allianz. O Palmeiras não jogou aquele jogo. Esse jogo contra o São Paulo na ida do Paulista no Morumbi foi um jogo também que as principais estrelas do Palmeiras não apareceram. Dudu, Rafael Veiga, eles não jogaram esse jogo. Jogaram muito no jogo do Allianz. Então, digamos assim, o que me indica que o São Paulo obviamente vai ter dificuldades é que o Palmeiras ele oscila pouco, ele oscila em raros momentos e hoje não conseguiu jogar, mas eu tenho certeza que o jogo da volta vai ser diferente. Até porque não vai ser semana que vem, né? A gente tem uns dias aí, 20 dias para esse jogo da volta, tem Libertadores no meio, o Palmeiras está muito forte na Libertadores, vai enfrentar o Cerro Porteño, a tendência é classificar, então é um time que até lá vai ganhar confiança e sabe que tem potencial para reverter. Por outro lado, como eu disse, o São Paulo sempre incomoda o Palmeiras, o Rogério Ceni normalmente incomoda o Abel Ferreira, e tanto que acho que o Abel só venceu uma vez o Rogério, né, que foi naquela final do Allianz. Mesmo o Rogério estando no Flamengo, né, o Rogério teve superioridade em relação ao Abel Ferreira, então eles são técnicos que se encontram já há algum tempo e normalmente um causa problema para o outro. O Rogério Ceni sabe da importância de classificar eliminando o Palmeiras. Vocês sabem que a Copa do Brasil é uma pedra no sapato tricolor. O São Paulo não tem esse título, consequentemente o Rogério Ceni, que tem todos os títulos do mundo com a camisa do São Paulo, com a seleção brasileira, né, pentacampeão do mundo, ele não tem a Copa do Brasil. Então eliminar o Palmeiras de Abel Ferreira da Copa do Brasil vai dar uma moral para esse time. Então o Rogério sabe disso.
E olha, o jogo ele apresentou e tem apresentado nesses confrontos uns sinais de uma rivalidade muito forte, que obviamente é histórica, né, pelo Choque Rei, mas muitas vezes, né, quando dependendo do jogador que tá, às vezes tem um confronto maior, tem um conflito aqui e ali, e muitas vezes isso passa batido. Esses jogadores que aí estão, eles estão entendendo o valor do clássico. É, tem muitas disputas pessoais. Hoje mesmo, a gente já tinha visto uma tretinha na segunda-feira, vimos hoje novamente, e acho que o Gustavo Gomes deixou de ser expulso nesse jogo. O Rafael Claus deu uma amarelada, digamos assim, porque ele dá uma entrada quando ele chuta uma bola que está no meio das pernas do... O Rodrigo Nestor, ele disputa com o Everton, né? Então quem está caído ali, agora eu não lembro, acho que é o Neves. Ele dá um chute por baixo das pernas do Neves e recebe o amarelo. Tá bem. Aí, na segunda, ele dá um carrinho deixando a perna. E o Klaus não dá sequer o amarelo. E era um lance até que poderia ser checado para vermelho, mas tá. O segundo amarelo ali eu acho que era obrigatório. E como ele já tinha, né? Seria um segundo, o Gustavo Gomes seria expulso. Acho que ali o Klaus acabou vacilando. Porque o jogo, ele ficou nesse limite, né? Ele ficou quase no limite da virilidade excessiva, chegando próximo da violência em alguns momentos, e isso vale para as duas equipes. Né? Ele poderia ter amarelado muito mais, mas o Klaus ele tenta administrar na conversa. Muitas vezes consegue, mas o jogo chegou próximo ali de não acabar bem. E isso vai ser levado para o jogo da volta, não tenho dúvida. A lamentar a lesão do Arboleda, né? A gente não sabe a gravidade dela, mas a imagem é muito feia. É um jogador que, poxa, seleção equatoriana, um cara que é o principal zagueiro do elenco, né? Tava jogando muito bem, inclusive. Ele vence todas as disputas pelo alto. É impressionante a regularidade do Arboleda. E num lance, né, que ele cai ali, o pé vira, enfim, machuca o tornozelo. A gente não sabe se tem fratura, se tem rompimento de ligamento. Isso tudo vai ser divulgado nas próximas horas. Aí fica a torcida aí para que o Arboleda se recupere e dê tudo certo com ele. E aí, o que vocês acharam desse jogo? São Paulo conquistou uma boa vantagem? Mereceu a vitória? O Verdão reverte? Comenta, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!